Olá, amados, graça e paz, que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu dia, seu final de semana. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus aqui no livro, na carta, na verdade, do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11 a seguir, que diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrinas, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amados, nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo novo, onde a igreja do Senhor está mostrando para o que está nessa terra. Eu quero dizer para você que Deus, ele tem um propósito em cada coisa. E nesses dias, esse tempo que nós estamos ficando isolados, com restrições na nossa liberdade de ir e vir por uma boa causa, para que menos pessoas fiquem infectadas, até porque estamos lidando com um mal que ainda não existe uma vacina. Isso não deve amedrontar a igreja do Senhor. Isso deve trazer para nós o entendimento de que nós somos o povo que mais tem condição de atravessar momentos como esse. A igreja do Senhor é o povo que está mais preparado para enfrentar todas essas situações difíceis. Aqui a palavra de Deus está nos dizendo que Deus colocou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, com um propósito: aperfeiçoar os santos. Quem está falando, quando está falando de santos, está falando da igreja, do povo de Deus. O propósito é aperfeiçoar os santos. Então, enquanto estamos entendendo que toda a nossa vida na trajetória eclesiástica é para aperfeiçoamento, ou seja, nós estamos sendo treinados, nós estamos sendo moldados, estamos sendo trabalhados para que a gente seja uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor. Então, independente da situação que vier, as circunstâncias que nos rodearem, é nesse treinamento que nós estamos vivendo cada dia que nós vamos aprender como lidar com as circunstâncias, certo? Aí você pode ver, muitos cristãos não estão conseguindo lidar com as circunstâncias. Muitos cristãos estão desistindo da fé, parando de orar, mergulhando no pecado, ou esquecendo da sua vida com Deus, esquecendo do seu compromisso, da sua aliança. Por quê? Porque não foram aperfeiçoados, O processo de aperfeiçoamento deles na sua participação no corpo de Cristo não aconteceu. Mas eu quero dizer para você, você está sendo aperfeiçoado. E o processo na sua vida está acontecendo. E você está crescendo. Eu louvo a Deus por todos os irmãos da Igreja Missionária Unida, que são pessoas que têm crescido, são pessoas que têm avançado, são pessoas que têm mostrado maturidade, Por quê? Deus colocou pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, tanta gente para trabalhar o caráter da igreja, para que a igreja hoje possa atravessar momentos como esse que nós estamos atravessando. Então, se eu sou cristão, se eu sirvo a Jesus, eu não vou me desesperar com as situações que vierem, porque todas as situações que vierem vão mostrar a maturidade da igreja, tá? Então, se a igreja precisa ficar em casa, não tem problema, porque a igreja não é essa estrutura. Eu estou aqui dentro da estrutura da igreja, vazia,
Mas isso aqui não é igreja, isso aqui é um templo, é um lugar de reunião. Aqui a gente pode fazer culto, mas também a gente pode fazer festa, a gente pode fazer uma comida, servir algo aqui dentro, porque aqui é só o quê? Um espaço. A igreja é você, a igreja é o seu ser. Você e eu somos igreja. Então, onde nós estivermos, nós vamos dar certo. E nessa nova modalidade, onde a gente se comunica através de vídeo, onde a gente se comunica através de áudio, de mensagens, nós continuamos a ser igreja. E eu louvo a Deus que nesse período de isolamento, que nós ficamos aqui praticamente 2 meses sem termos culto, a igreja se manteve igreja, né? A igreja se manteve igreja aqui em aqui em Olinda de Moura, lá em Mirante da Serra, em Ouro Preto, e em todas as nossas igrejas do estado de Rondônia, em Mato Grosso e ao longo do Brasil, a igreja se manteve igreja. E eu creio que muitas denominações também viram, foi um teste para os pastores, para os líderes, verem o grau de maturidade dos seus discípulos. E nós estamos vendo esse grau de maturidade hoje cada vez mais na vida dos nossos discípulos, porque eles continuam firmados em Cristo, continuam andando com Deus, porque esse tempo meu e seu no corpo de Cristo é para a gente ser aperfeiçoado, né? Ele fala, olha, a fim, né, até que todos cheguemos à unidade da fé. O grande propósito do aperfeiçoamento do povo de Deus é a unidade da fé e do pleno conhecimento. Ou seja, você e eu precisamos conhecer Jesus na sua plenitude. Conhecer Jesus não é algo que pode ser genérico. Nós não podemos ser genéricos. Nós precisamos ser autênticos. Precisamos conhecer Jesus na sua autenticidade. Precisamos ser totalmente íntimos dele, para no momento de desespero, de angústia, de dor, de sofrimento, a gente ter alguém para a gente clamar, né? E ele fala ainda, continuando no versículo 13, ele fala, para que cheguemos à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Somente sendo aperfeiçoados que nós podemos chegar. Maturidade traz para nós esse crescimento. Quem eu era lá atrás, não sou mais hoje. Quem eu fui há 10 anos atrás, hoje eu sou melhor. Aliás, eu sou melhor hoje do que eu fui ontem, né? Você também. Você é melhor hoje. A sua versão de hoje, ela precisa ser melhor que a versão de ontem, né? A nossa versão, nós não temos que ser uma pessoa estática, né? Nós não podemos ser estáticos, nós precisamos ser evolutivos na nossa maneira de pensar, né? Nós precisamos evoluir para melhor, e essa evolução nós chamamos de maturidade, porque nos ensina a lidar com as situações, nos ensina a lidar com o cônjuge, nos ensina a lidar com os filhos, a lidar com dinheiro, a lidar com amigos, a lidar com família, a lidar com situações e até mesmo lidar com as nossas emoções, com nossos sentimentos. E no momento de dificuldade, se nós temos maturidade, nós vamos saber nos comportar diante das crises e das situações difíceis. Como o próprio apóstolo Paulo escreveu aqui um pouquinho mais à frente, numa outra carta aos Filipenses, ele fala lá, eu aprendi a viver tanto na bonança quanto na adversidade, tanto na fartura quanto na escassez. Então, se ele, o apóstolo Paulo, aprendeu, nós também podemos aprender. Por quê? Porque nós precisamos aprender a viver em todas as circunstâncias, tanto nas circunstâncias difíceis como nas boas. Amém, amados? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Um forte abraço e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.